Glorificado, exaltado e enaltecido para todo sempre seja o Rei dos Reis. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio de Oliveira, ou Antônio Oliveira, melhor dizendo, e falo a partir de São Paulo, no Brasil. Estamos ministrando sobre a crucificação de Jesus Cristo e estávamos falando sobre a condição de nós morrermos para os atributos do mundo e vivermos para Deus. Entenda, queridos, que a vida nos oferece apenas duas alternativas. O ser humano só tem duas alternativas. Ou crucificado com Cristo, que nós nos encaixamos no plano de salvação do nosso Deus, ou então autodestruição sem Ele. Aí nós nos encaixamos no plano de extermínio. Ok? O discípulo de Jesus, queridos, entenda isso, não é aquele que meramente declara a morte de Cristo na cruz. Então, o discípulo não é aquele que somente declara a morte de Cristo, mas é aquele que confessa e crê realmente na sua morte, juntamente com Cristo. Esse realmente é discípulo de Jesus. Isso fundamentado na palavra de Deus. E aí nós temos o sinal que distingue o crente. Qual é o sinal que distingue o crente? É a sua experiência na cruz de Cristo. Então, não simplesmente que Cristo morreu por nós, mas nós morremos com Cristo. Queridos, esse recado nos púlpitos tem que ser quase que obsessivo. Entenda, amados, que a salvação é fruto da pregação do Evangelho. E nós não podemos ser poéticos no nosso pronunciamento. Temos que ser rigorosamente cirúrgico, porque o assunto é sério. O assunto é muito sério. E agora, queridos, nós queremos então ministrar na aula número 60, Palavra Poderosa, dentro do tema Posição em Cristo, na sua primeira edição, e continuando a abordagem sobre crucificação de Jesus Cristo. Exaltamos para todo sempre o nome do nosso Rei. O cálice que Jesus não desejou. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse:
Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados, há momento na nossa aflição que nós não chamamos todo mundo para orar conosco, não. Só os mais próximos, viu? Lucas, capítulo 22, versículo 43 e 44. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, o suor como gotas de sangue, o que nós podemos falar um pouco sobre isso, né? Nós entendemos que o sofrimento físico de Jesus, ele começou evidentemente no Getsêmani, ali no jardim, né, que era parte do Monte das Oliveiras. E todos os truques têm sido usados pelas escolas modernas para explicar esta fase, aparentemente sugerindo a impressão de que isso não poderia acontecer. No entanto, preste muita atenção, consegue-se muito consultando a literatura médica. Apesar assim, de muito raro, o fenômeno de suor de sangue, ele é muito bem documentado. Ele é muito bem lastreado pela medicina moderna, né? Sujeito aí a um estresse emocional, finos capilares das glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim com o sangue, né, misturando com o suor. E aí, amados, esse processo, ele poderia causar fraqueza e choque, né? E a atenção médica, ela é necessária para prevenir aí a hipotermia, né? Segundo o médico doutor Trauman Davis, esse sintoma ele é raro, mas ele pode ocorrer em decorrência de um forte estresse que ele provoca o rompimento das glândulas sudoríparas, né? E assim unindo o sangue ao suor. Então é possível sim, né? É documentado. As consequências aí então são fraqueza, choque e até mesmo a hipotermia, né? Creia, queridos, creia o seguinte: não há nenhuma oração que Jesus tenha feito ao Pai que ele ficasse sem resposta. Entenda isso, não há nenhuma oração. Porque se houvesse alguma possibilidade de uma oração sequer não ter sido respondida de Jesus, isso significaria que ele e o Pai, não, nesse ponto, não estariam unidos, não estariam juntos, não seria um. Então não há possibilidade de Jesus orar algo, o que quer que seja, e que o Pai não tenha respondido de uma forma a atender Jesus, o Filho. Entenda isso. Agora entenda o seguinte: enquanto Jesus orava no Getsêmani, ali naqueles momentos de grande angústia, eu creio, e eu quero que você vai corroborar comigo, que Jesus estava tendo uma visão. E o que ele via ali? Ele via todo o percurso doloroso, o caminho da Via Crucis até o Calvário. Ele via, sem dúvida nenhuma, o que ele iria passar. Porém, ali na sua visão, ele também via a mim. Ele via a si. E todos quantos seriam salvos através do seu sacrifício. E quando Jesus pediu ao Pai para afastar o cálice, com certeza, com convicção, com fé absoluta, Jesus não estava pedindo ao Pai que lhe livrasse da morte da cruz. E sim, para que o Pai não permitisse que ele morresse antes de ser crucificado. Ou seja, ele estava pedindo para que o Pai livrasse ele do cálice da vergonha de morrer antes. Ele queria morrer pregado na cruz. Jesus desejou triunfar pregado na cruz contra Satanás e contra todo o poder das trevas,
Que desastre seria se Jesus tivesse morrido antes, amados. Então, caso contrário, Jesus estaria pedindo ao Pai o seguinte: ó Pai, devolva-me para a glória e manda todos esses pecadores para o inferno. Com certeza, não aconteceu isso. Amados, esse cálice da vergonha é que foi retirado de Jesus, afastado de Jesus, de não morrer antes. Os condenados, geralmente, eles morriam no açoite, não suportavam. Mas o Pai foi fortalecendo de tal maneira, que quanto mais eles massacravam Jesus, quanto mais eles batiam, quanto mais eles se dispunham a exterminar Jesus, mais fortalecido ele ficava. Por quê? Porque o Pai estava lhe fortalecendo até a hora que ele foi pregado na cruz, e lá sim, no momento oportuno, na sexta-feira daquela semana, às 15 horas, ele entregou-se à morte. Não foi a morte que tirou a vida dele. Ele resolveu entregar-se. Ninguém pode crucificar o Todo-Poderoso. Ninguém pode crucificar o Autor da vida. Amados, várias tentativas foram feitas para afastar Jesus da cruz. Jesus não evitou, nem desceu da cruz, porque o seu objetivo era a morte do pecador que ele ali representava naquele momento. Então Jesus ali está representando a morte do pecador. Se Jesus não fosse crucificado, eu não teria condição de ser crucificado com ele. Você também não. E aí entenda, o inferno procurou dissuadir Jesus de ir para a cruz. Foram feitas aí várias tentativas com o fim de demover Jesus de ser crucificado. Entenda isso, queridos. Entenda que Satanás ele usou diferentes pessoas, inclusive um apóstolo, para retirar a cruz do caminho de Jesus. Ele fez de tudo. Quis até que Jesus se desprendesse, se despregasse da cruz, demonstrando ali a sua divindade. Satanás fez tudo o que ele pôde para poder tirar Jesus da rota da cruz. Eu quero parar por aqui. Na próxima aula nós continuaremos a partir desse ponto. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor libere sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a sua abundante graça. E a minha oração é para que as janelas dos céus continuem abertas sobre a sua vida. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.